Olá, meu nome é Adriana Gomes, eu sou advogada, atuo com direito das famílias há mais de 25 anos. E uma das perguntas, né, que eu normalmente recebo na minha clínica, né, o escritório de advocacia de um advogado familiarista, ele muitas vezes ele se transforma numa clínica, porque as pessoas chegam muito adoentadas, muito doloridas, por inúmeros conflitos familiares, né? E um dos conflitos que mais machuca as pessoas é a situação da alienação parental, justamente porque nessa prática, nessa dinâmica, né, um dos genitores, um dos pais, uma das partes, após se separarem, passam a confundir conjugalidade com parentalidade e acabam descontando toda essa situação contra crianças e adolescentes, não é? Fazendo então uma interferência psicológica na cabecinha dessa criança, desse adolescente, a fim de afastar, né, de fazer esse alijamento que é tão insalubre, né, para essa criança, para esse adolescente. Mas voltando na pergunta, a pergunta é: eu vou perder a guarda se eu fizer isso? Eu confesso que eu já fui procurada por pessoas que queriam saber o que ela poderia fazer para manter a mãe afastada. Era um pai, era uma situação de um pai, nem sempre a alienação parental é praticada pela mulher, né? Muito embora a maioria das guardas, né, no Brasil ainda seja da mulher, não é? Da mãe, nós também temos guardas paternas com pais bem tóxicos, bem insalubres, com condutas bem ruins, não é? Contra a criança. Por que isso acontece, né? Muitas vezes os gatilhos são inúmeros, né? A questão patrimonial, a falta de consenso, né? Uma conjugalidade muito mal resolvida, ciúme, às vezes é uma questão de cultural da família. Na separação, todas as crianças da minha família se separou, ficou com o pai ou ficou com a mãe. Então são questões absurdas e quem sofre com isso é a criança que tem aí essa interferência psicológica. Então, como é que eu trato essa questão de vou perder a guarda, né? Nós sabemos que existe uma regra, uma recomendação do CNJ, né, do Conselho Nacional de Magistratura, para que as guardas de crianças sejam compartilhadas. Eu nem gosto do termo guarda, porque eu acho que o que manda na situação é o regime de convivência. Então, a recomendação é para que haja um compartilhamento de convivência. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que essa convivência tem que ser operada pelo pai e pela mãe. São ambos responsáveis pelos cuidados com a criança, com o adolescente, até se tornar um adulto. Mas, na separação, muitas vezes coloca lá a guarda compartilhada, mas um se sente o guardião, que é aquele que tem a casa como referência, né? O lar de referência é a casa da mãe, então ela manda tudo. Ela que define o período de férias, ela que define a escola, ela que paga as contas, ela que faz as compras, ela quer muitas vezes receber esse dinheiro para poder pagar tudo para mostrar para a criança: olha, sou eu que pago tudo. Mas nesse caso específico, quem me procurou foi um pai, porque ele queria saber se ele podia perder a guarda, se ele continuasse dizendo para o filho: você não vai. Eu não quero que você vá. A sua mãe, ela tem um namorado A, um namorado B, um namorado C, ela vai em festa, ela viaja, ela trabalha, ela viaja o mundo todo e ela não quer saber de você. E aí eu fui obrigada a relatar, né, e deixar bem claro que isso que ele vinha fazendo era uma prática de alienação parental. E a lei ela é muito clara quando se refere a essas práticas. Bom, e aqui eu quero pedir licença aqui para vocês, pedir permissão para poder fazer a leitura do artigo 6º da Lei de Alienação Parental, não é? Onde está escrito o seguinte: caracterizados atos típicos de alienação parental, qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou adolescente com o genitor, né? Sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir
ou atenuar seus efeitos segundo a gravidade do caso. Veja, o judiciário ele quer saber. A preocupação da lei é impedir esses atos de alienação, que são considerados violência. Veja só o que pode ser feito. Primeiro, o juiz pode declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Aliás, é uma das coisas que eu peço de início, já adverte, já mostro, já identifico e falo, faz advertência, excelência, né? Eu falo aqui como advogada, que atuo nisso. Faz advertência, porque às vezes com advertência, a parte, ela cai na real, desculpa o termo bem popular, mas ela cai na real e para, né? Então, o juiz pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Já que você então não está respeitando o regime de convivência, você quer afastar essa criança do pai ou da mãe, então eu vou aumentar o regime de convivência de um deles para que essa criança possa ficar mais tempo com aquele pai alienado. Pode estipular uma multa ao alienador, uma multa pecuniária, pode determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, que eu falei inclusive num vídeo que foi gravado há algum tempo, e também pode determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, que é justamente a resposta. Tem mais alguns itens, mas eu quero parar aqui. Como é que é determinar a inversão da guarda? Muitas vezes a guarda ela não foi compartilhada. Muito embora seja uma recomendação, existem algumas mães ou alguns pais que dizem não, a guarda é minha, eu cuido e você vai fazer a visita. Eu já odeio esse termo visita. Hoje mesmo fiz uma audiência e falei para o juiz que eu não queria que colocasse lá no termo da audiência o termo visita. Eu falei, coloca aí a convivência do pai, porque quem visita uma criança é médico, não é? Quem visita a criança? Um parente de longe, um médico. Agora, pai visita? Não, pai convive. A lei fala de convivência familiar. Então, muitas vezes, essa convivência ela é retalhada e o juiz ele vem e diz, olha, eu vou inverter, eu vou aumentar para um, essa guarda é unilateral com visitas, então eu vou transformá-la numa guarda compartilhada. Não, as visitas não vão ser mais visitas de 15 em 15 dias. Vai ser uma convivência, no meio da semana nós vamos ter pernoites, pega na escola na segunda noite, leva para a escola na terça de manhã e também na quinta-feira faz novamente, ou seja, amplia o regime de convivência. O que muita gente diz, perdi a guarda. Não. Perder a guarda e perder o direito de tomar decisões com relação à criança, isso acontece quando é comprovada a inaptidão daquele pai ou daquela mãe para fazer a gestão dessa guarda. Existem pais e mães tão tóxicos, tão abusadores dos direitos da criança, que a eles muitas vezes é imposta essa questão da perda da guarda. Olha, você não vai ter uma guarda compartilhada, você vai se tratar, você vai se cuidar, você vai tomar algumas atitudes para mudar com relação a essa criança. Muitas vezes o pai ou a mãe estão também numa situação de doença mental, não é? Estão submetidos a algum processo de alcoolismo ou de drogas, e nesse momento fica comprovada a inaptidão para o exercício da guarda. Então, é possível, através da alienação parental, identificar a alienação parental, perder a guarda? Sim. Tem que ver a extensão do dano que você causou à criança. Em que nível está essa alienação parental? É só uma retaliação, falando, impedindo a convivência? Não, tem mães, tem pais que alegam situações de abuso sexual, de abuso físico. Eu já expliquei isso num outro vídeo que tem no canal, inclusive. Não é? A falsa denúncia de abuso sexual, isso é muito grave, isso destrói a vida do outro genitor e também da criança. Então, nesses casos, sim, é possível. Essa extensão do dano, essa prova que foi produzida, dessa maldade, dessa inaptidão para a gestão da vida daquela criancinha, pode sim ser verificada pelo juiz, e essa supressão do direito de ser guardião e de decidir pode ser também suspensa.
tá? Em casos em que a criança também é submetida à violência física, violência sexual também é uma das causas que, depois de comprovada, pode também ser penalizado com a retirada aí da guarda, sem discutir aqui a questão da suspensão do poder familiar, que é uma outra questão, nós podemos discutir em outro momento, num outro vídeo. Espero ter sido clara, estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida. Também quero deixar a possibilidade de você poder colocar perguntas, não é? E comenta no canal. Ah, eu tenho dúvida sim, porque de repente a gente pode separar um tempinho do dia a dia, né? Para poder gravar um vídeo também esclarecendo essa sua dúvida, um tema, enfim. Traga as questões e nós avaliamos a possibilidade de fazer um vídeo respondendo. Muito obrigada.